Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão sementes, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai. Nós te damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe para cultuá-lo nessa noite. O Senhor nos trouxe, ó Pai, para juntos, como um corpo, como parte da igreja de Cristo espalhada por toda essa terra, prestar o nosso culto de adoração, o nosso culto racional a Ti, para declararmos com as nossas línguas que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor é o Criador e sustentador de toda a realidade. Ó Deus, nós declaramos que Tu és o nosso Senhor, de que Tu és o nosso Deus, e em Ti confiamos, ó Pai. Ó Senhor, que nesta noite a Tua palavra venha nos alimentar, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, para que nós possamos entender, ó Senhor, a plenitude da Tua palavra nesta noite, para que possamos, ó Pai, não apenas entender, mas praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, me abençoe, para que de forma inteligível eu possa expor as verdades da Tua palavra, para que eu possa expor fielmente a palavra de vida eterna, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o sermão de hoje ele está um pouco longo, então talvez seja necessário, devido ao atraso que nós tivemos devido à chuva, dividir o sermão em duas partes. Então, eu vou pregando aqui, e se houver necessidade, aí eu interrompo o sermão e continuo no próximo domingo. Amém? Gênesis, este livro que dá início, ou que abre as Sagradas Escrituras, o primeiro livro aqui do Pentateuco, e o título de Gênesis, o título que nós temos, ele advém, ele foi tirado da tradução grega do Antigo Testamento, da Septuaginta, e o significado de Gênesis é origem, fonte, criação. Mas como era comum no Oriente Próximo, o título do livro ele era dado conforme as primeiras palavras do livro. Então, as primeiras palavras em hebraico do livro de Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Logo, o título do livro de Gênesis em hebraico, no Pentateuco, na Torá, é Bereshit, no princípio. Mas
seja no grego, seja no hebraico, o título, ele leva para a mesma direção, né? Aponta de forma correta para aquilo que Deus quer comunicar ao seu povo, para aquilo que Deus quer trazer para o povo que Ele está tirando ali do Egito e levando para a terra prometida e também a nós. E o livro de Gênesis, irmãos, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai mostrar o início de todas as coisas. Ele vai mostrar Deus criando o universo, criando o cosmos. Ele vai mostrar Deus dando forma ao caos, porque no verso de número 1 fala que Deus criou todas as coisas. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E sobre a pena de Moisés, influenciado pelo Espírito Santo, Deus vai mostrando como Ele tira esse caos, como Ele transforma esse caos, como Ele transforma as trevas, como Ele vai dando forma por meio da sua palavra. Então, nós temos ali o início, a narrativa de como Deus criou todas as coisas. Ele também vai mostrar, né, a criação do ser humano, a criação dos animais. Ele vai mostrar, né, a Deus instituindo, né, as instituições, como o casamento, como as nações e principalmente o povo de Israel, né? E outra coisa importante é que também o livro de Gênesis vai mostrar a origem do pecado na humanidade e do mundo, né? Então, nós, nesse capítulo, do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Deus ele vai se preocupar, Ele vai dar foco em mostrar de como Ele trouxe à existência todas as coisas por meio da sua palavra criativa, né? E apresentar, o livro de Gênesis tem o objetivo de apresentar Deus como Criador. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, esse livro, o livro de Gênesis, primeiramente, ele foi escrito para o povo de Deus que estava saindo ali do Egito. Então, eles estavam saindo de uma cultura, eles estavam saindo de um povo que era um povo pagão, que eles tinham ali a sua visão de mundo e tinham ali as histórias, as epopeias, as cosmogonias de como tudo foi criado. E eles estavam indo sentido a Canaã. E em Canaã já existiam povos ali habitando aquela terra, que também tinham a sua visão de mundo, tinham as suas cosmogonias, tinham as suas narrativas de como veio à existência todas as coisas. Então Deus aqui, Ele está se preocupando em mostrar para o seu povo de que Ele era o Criador de todas as coisas. E tudo aquilo que eles ouviam lá no Egito, ou que eles iriam ouvir na terra de Canaã, não estava em conformidade com aquilo que era a verdade, como Deus, Criador de todas as coisas. Existem muitos mitos, né, a respeito de como o universo, de como o homem foi criado. E isso se dá o nome de cosmogonias, né? E era comum no Antigo Oriente, né, que essas cosmogonias narravam a criação como se os deuses tivessem se juntado para dar forma ao mundo, para trazer o mundo à existência. E algumas cosmogonias são muito estranhas, né? Existe uma que fala que o homem é resultado do sêmen de um Deus que estava ali, né, se satisfazendo. Então, olhe só como isso era estranho e como Deus estava preocupado em mostrar
que Ele era o Criador de todas as coisas. Ele que trouxe, pelo poder da sua palavra, a existência de todas as coisas. E por isso Gênesis, ele é um livro muito importante teologicamente. Porque Gênesis vai mostrar um Deus único e inigualado, o Deus todo-poderoso que criou o universo, inclusive o sol, a lua e as estrelas, que com frequência, na visão de mundo desses povos, o sol, a lua, as estrelas, eles eram a própria divindade. Era muito comum na cultura egípcia eles adorarem o sol, o Deus Sol, eles adorarem as estrelas, adorarem a lua, como se esses corpos celestes que Deus criou fossem Deus, fosse uma divindade que regia algum aspecto ali da criação. Então, Deus vai falar que Ele que criou todas essas coisas, que Ele que criou o sol, que Ele que criou a lua, Ele que criou as estrelas. E isso era criação de Deus. Em nenhum momento, no ato criativo de Deus, Deus vai falar, ou Deus vai dar algum aspecto de divindade à criação. Isso mostra como Deus era totalmente distinto da sua criação, como Deus era único, e que tudo que existe decorre desse Deus poderoso, desse Deus soberano, desse Deus inigualado. Outro aspecto importante do livro de Gênesis, não só por ele mostrar a origem de todas as coisas, mas ele também vai apresentar a história redentiva do homem, por meio das alianças com Noé, com os patriarcas, com a formação de um povo, com a formação do povo de Israel, e que desse povo iria proceder o Redentor, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que reconciliaria todas as coisas com Deus, Jesus Cristo. Então, o livro de Gênesis, ele é muito importante teologicamente. Se nós pegarmos o Pentateuco, o livro de Gênesis, ele vai ser repetido, ou ele vai ser colocado como teologicamente central, devido a essas verdades. E tudo que vai sendo repetido ali pelos profetas, ele vai ser baseado, vai ser uma repetição do que foi falado no livro de Gênesis. Com isso em mente, vamos à exposição do texto. Eu vou focar primeiro no verso 26 e talvez depois no verso 27, se o tempo me permitir. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Até aqui. Parte A do verso de número 26. Aqui nós chegamos em um trecho importante de Gênesis. Por quê? Porque ele vai narrar a criação da humanidade e de como essa humanidade ela vai se encaixar no reino cósmico que Deus está instituindo. Então, anteriormente nós temos Deus criando todas as coisas, criando os animais, dando forma, e agora ele chega ali naquilo que é entendido como o ápice da criação, que é a criação da humanidade. E aqui, Deus vai mostrar o que ele espera do homem que está sendo criado, quais são os seus deveres, quais são as prerrogativas, o que Deus espera da humanidade, do homem que Ele está criando, o que Ele espera de mim e de você.
E o que destaca a importância do que está sendo feito aqui agora, dessa narrativa, é que quando Deus ele está criando as outras coisas, por exemplo, a luz, ele fala haja. Mas aqui ele muda esse haja impessoal por algo pessoal. Ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, no capítulo número 1, quando ele está dando forma, criando todas as coisas, ele fala haja, ele fala produza. Mas quando chega na criação do homem, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso mostra que há um envolvimento pessoal de Deus na criação da humanidade. O que Deus está fazendo agora é diferente do que Ele fez com o resto da criação. Primeiro, nós já percebemos isso quando há o conselho aqui, há a consulta de Deus falando: façamos. Há uma consulta dentro da Trindade. Apesar que nós não podemos, nós não devemos achar a Trindade nesse texto, porque esse texto aqui, ele não está falando primeiramente sobre a Trindade, porque a revelação ainda não estava completa, e aqui era o início das Sagradas Escrituras. Então, hoje nós enxergamos e nós podemos pregar a Trindade, ver a Trindade nesse texto, porque hoje nós temos a revelação completa. Mas o texto não pode significar para nós aquilo que ele não significava para os primeiros leitores. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele quer mostrar aqui, a pluralidade que é a humanidade. Ele quer mostrar aqui que aquilo que Ele está fazendo é algo pessoal, é algo plural, é algo corporativo, É um pouco diferente de nós queremos achar a Trindade já de cara nesse texto, porque esse texto, ele não está falando especificamente da Trindade. Então, como eu estava dizendo, o que Deus estava fazendo aqui era diferente. Por quê? Porque Deus vai criar o homem à sua imagem. E o que significa ser criado à imagem e à semelhança de Deus? Então, nessa exposição, eu quero trazer 4 significados do que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Às vezes você pode estar pensando, imagem e semelhança, Apesar das palavras elas serem diferentes, elas comunicam a mesma coisa, elas são sinônimas. Então, se nós formos caminhando no livro de Gênesis, nós vamos ver que às vezes está invertido, em vez de estar imagem conforme semelhança, está semelhança como imagem, e outra parte está só imagem, outra parte está só semelhança. Então, a gente não pode procurar fazer teologia nessas duas palavras, porque isso não é correto, porque as duas são sinônimas e significam a mesma coisa. Então, o primeiro ponto que eu quero expor de o que significa ser imagem e semelhança de Deus, é que essa imagem e semelhança significa representação. A expressão imagem de Deus é exclusivamente utilizada com referência aos seres humanos. Enquanto outras criaturas são criadas conforme a sua espécie, o homem, ele é criado à imagem de Deus. Isso faz o ser humano ser totalmente distinto do restante
da criação. O ser humano, ele é portador da imagem de Deus, ele é a imagem e a semelhança de Deus, e isso o diferencia dos animais. Enquanto esses são criados conforme a sua espécie, a humanidade é criado à imagem de Deus. E o que isso significa? Que o homem possui características que são únicas, que são totalmente distintas, que são totalmente separadas, por exemplo, dos animais. Porque o homem, ele possui um centro religioso, ele possui uma alma, ele possui um coração. E é esse centro religioso, essa semelhança de Deus, que possibilita que Deus tenha relacionamento pessoal com o homem, diferente dos animais. Os animais não têm alma. Os animais, eles não se reconhecem, eles não têm uma identidade, mas o ser humano, sim. E essa representação, ela é uma representação do governo de Deus. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele está colocando o homem como um representante do seu governo na terra. No contexto em que Gênesis foi escrito, as pessoas entendiam que elas estavam diante de um discurso de um soberano, que faziam as coisas surgir conforme a sua palavra. A palavra de um rei, de um soberano, no antigo Oriente Próximo, ela tinha peso de um decreto de lei. Então era comum para os ouvintes, para o povo de Israel, ouvir essas coisas e entenderem que eles estavam diante de um rei, diante de um soberano. E também nessa época existia uma prática muito comum, que os reis, que os soberanos faziam. O que eles faziam? Eles erigiam imagens de si mesmos nos locais aonde ele governava. Então, ele não podendo estar presente em todas as províncias do seu império, o que ele fazia? Ele erigia uma estátua para mostrar que aquele local, aquela província, aquela terra pertencia a ele, que ele dominava aquele local. Um comentador do Antigo Testamento, Gerhard von Rad, diz o seguinte sobre isso: do mesmo modo que os poderosos reis de territórios, para indicar sua reivindicação de um domínio, erigiam a imagem de si mesmo nas províncias de seu império, em que não apareciam pessoalmente, também o homem é colocado à imagem de Deus, como um emblema como um emblema da soberania divina. Ele, na realidade, é somente o representante de Deus, convocado para manter e impor a reivindicação divina de domínio sobre a terra. Então Deus, ao criar a humanidade, a sua imagem e semelhança, e colocá-la nessa realidade que Ele criou, com uma determinada responsabilidade, mostra que nós estamos aqui cooperando com Deus no trabalho de Ele ser soberano sobre todas as coisas. Então, quando Deus cria a humanidade, a sua imagem e semelhança, e coloca essa humanidade na terra, o que Ele está dizendo é que Ele tem o domínio sobre esta terra, que Ele tem o domínio sobre a criação, e que por meio do homem, Ele vai mostrando a sua soberania, Ele vai mostrando o seu governo sobre essa realidade. Por quê? Porque o ser humano, ele é o ápice do processo de Deus dar forma e conteúdo para todas as coisas. Como eu disse,
o caos primordial, ele não prevalece, porque no seu ato criativo, pela sua palavra criativa, Deus vai dando forma às coisas. Deus vai tornando essa realidade, esse mundo habitável, esse mundo aprazível, esse mundo, ele é formado para que o homem viva nele. Mas antes existia o caos, mas Deus acaba com esse caos. Deus dá ordem ao caos. E que ele faz? Ele vai colocar o homem ali como o zelador dessa realidade, o zelador da criação, como aquele que vai evitar que o caos retorne e controle todas as coisas. Então Deus escolheu continuar a sua obra através da humanidade. E isso fica bem claro aqui no texto, como nós vamos ver adiante, que ele fala para a humanidade, para o homem e para a mulher: exerça domínio, dominem, frutifiquem, subjuguem. Quando ele fala para o nosso irmão aqui, Adão, cuide do jardim, plante no jardim, ele está dando esse atributo, ele está dando essa prerrogativa para o homem. Então Deus escolheu não deixar que o caos tomasse conta da sua criação por meio da humanidade que ele colocou como o seu representante nessa terra. E essa é uma visão inovadora, era algo novo para o contexto da época. Porque muito dessas cosmogonias, muitas dessas visões de criação de mundo, dessas epopeias, desses mitos, dessas histórias, tinham uma visão rebaixada do ser humano, dizendo que eles foram criados para ser apenas escravos dos deuses. Ou seja, o que Deus está mostrando aqui é que Ele está dando dignidade. Ele está falando que o homem, que a humanidade, é corregente com Ele para a manutenção, para o domínio, para a soberania de Deus na criação. Isto mostra a dignidade do homem, isto mostra a dignidade de nós. O contexto que Gênesis 2 está sendo escrito é um contexto pré-queda. A queda vai acontecer um pouco mais adiante, no capítulo de número 3. Então, aqui, essa imagem de Deus, ela não está ainda imaculada, ela não é uma imagem caída, né? Então, esses são os planos de Deus para o homem, que ele seja o seu representante, que ele seja aquele que vai governar com Deus essa realidade. E assim, nós passamos para segundo significado do que é ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Porque ser criado à imagem e à semelhança de Deus nos dá uma função. A parte B do versículo diz assim, capítulo 1, versículo 26, parte B: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre os animais selvagens. Isso na sua criação, aquilo que é esperado da humanidade, o trabalho. O termo utilizado aqui para domínio é radá. E esse termo, como também lá no Salmo de número 12, que foi número 8, que foi o primeiro salmo lido, que fala lá que Deus deu esse domínio, é a mesma palavra, radá, domínio. Né? Então isso está mostrando, porque ali vai falar que
o salmista ele contempla a criação de Deus, contempla os céus e se maravilha, e ele declara o que é o ser humano para que o Senhor se importe com ele, para que o Senhor dê domínio da sua criação a ele, para que o Senhor dê radar. O que é o homem, o filho do homem, para que o Senhor se importe com ele? Isso mostra a importância da criação do homem aqui, porque ele vai ser aquele que vai cooperar, que vai ser aquele corregente com Deus. Porque Deus ele é soberano sobre a realidade e ele vai dividir, ele vai nos dar esse radar, esse domínio, ele vai dar essa prerrogativa para nós. Isso é maravilhoso. Pense só no Deus criador de todas as coisas, e ele falando para o homem: eu coloco todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu quero que você domine sobre a criação, que você domine sobre os animais, que você cultive a terra, que você continue dando ordem, continue desenvolvendo aquilo que eu fiz. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, nós entendemos essas coisas, porque isso mostra como Deus se preocupa com o homem, como Deus se preocupa com a humanidade que Ele criou. É Deus que é o soberano, é Ele que tem domínio sobre todas as coisas, mas ao criar a humanidade, a sua imagem, e essa humanidade, ela é colocada na terra para quê? Para apontar para Ele. E Ele nos dá a ordem de dominar, de exercer autoridade sobre toda a criação. Deus nos dá a dignidade de sermos colaboradores com eles. O que isso significa? Que aquilo que Deus espera de nós é muito diferente do que Ele espera do resto da criação, do que Ele espera dos animais, que vivem por instinto, que vivem por fruição. O que Deus espera da humanidade que Ele acaba de criar é domínio, é trabalho, é desenvolvimento. Muitos hoje têm uma visão negativa do trabalho. E muitos atribuem o trabalho, o seu trabalho, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos para ganhar o nosso salário, para contribuir com a sociedade, né? Muitos atribuem o trabalho à queda. Se Adão não tivesse pecado, a gente ia viver num estado, né, de estar ali no jardim, comendo fruta, conversando com Deus. Não. O trabalho ele é anterior à queda. Quando Deus cria o jardim e coloca o homem lá, Ele já dá trabalho para ele fazer. Cultiva, guarda. Quando Ele cria os animais, Ele traz a Adão, coloca nome neles. Isso é trabalho. É um trabalho agropastoril, é um trabalho de cultivo da terra, é um trabalho de pastoreio. E muito provavelmente, no novo céu e na nova terra, nós teremos coisas para fazer lá também. Claro que de uma maneira diferente. Sem o suor, sem o cansaço, sem a fadiga, sem a dor, sem o estresse. Mas teremos coisas para fazer lá. E entender isso aqui, ele traz uma visão diferente sobre o trabalho que Deus nos dá para fazermos nessa terra. Porque é por meio do nosso trabalho, é por meio do desenvolvimento, é por meio do cultivo, é por meio de subjugar a terra e de tirar da terra o seu fruto, tirar da terra o seu proveito, que Deus evita que o caos tome conta da criação novamente. Mas aí você pode estar pensando, nossa, mas
né? As coisas são tão difíceis, tal. Realmente são. A queda chegou, mas isso eu vou falar um pouco mais lá na frente. Uma última coisa que eu quero falar para encerrar esse sermão, porque já está bem avançado a hora aqui. O nosso trabalho, ele tem dignidade divina. Nosso trabalho não é resultado da queda. O nosso trabalho, ele não é algo maldito. Mas Deus, quando cria o homem, Ele já cria o homem com uma função. Ele já cria o homem com um trabalho. Ele já cria o homem para que as suas mãos produzam, para que as suas mãos desenvolvam, para que as suas mãos dominem sobre a criação. Irmãos, eu vou encerrar por aqui. No próximo domingo, querendo Deus, eu concluo